Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem manifestar tudo com facilidade, enquanto você sente que, mesmo fazendo tudo certo, nada acontece? Você medita, repete afirmações diariamente, visualiza seus desejos com intensidade e, ainda assim, observa que o universo parece silencioso. Essa frustração não é culpa sua e nem significa que você está falhando. Existe algo invisível, uma barreira sutil e poderosa que impede que a energia dos seus desejos se materialize. Esse é o mistério da resistência. E hoje você vai compreender de forma profunda como ela funciona, como se manifesta em sua vida. E mais importante, como você pode dissolvê-la para finalmente viver o fluxo da lei da atração em sua totalidade. Pense por um momento na sua rotina diária. Desde os primeiros segundos em que você acorda, cada pensamento, cada emoção e cada expectativa cria um campo vibracional que pode tanto atrair quanto repelir aquilo que você deseja. Quando você sente ansiedade sobre seus resultados, dúvida sobre suas capacidades ou frustração por não ver mudanças, você está reforçando a resistência invisível que bloqueia o universo. Não se trata de falta de merecimento ou de erro nas técnicas de manifestação. A resistência surge silenciosa, muitas vezes de formas que você nem imagina, e repele aquilo que você mais quer. Imagine que a energia que você emite é como um ímã. Se sua vibração está em desalinhamento devido a apego, ansiedade ou pensamentos negativos, esse ímã se torna repelente. É exatamente isso que impede a manifestação mesmo quando você faz tudo certo. Para ilustrar melhor, vamos considerar um cenário comum. Você define uma meta financeira, como atrair uma renda extra de R$ 1.000 por mês. Você visualiza o dinheiro chegando, repete afirmações como "eu sou abundante e merecedor de prosperidade", e até mantém um diário de gratidão. No entanto, no fundo da mente surge uma voz sutil: e se não der certo? E se eu não for bom o suficiente? Essa dúvida, por menor que pareça, cria uma rachadura no seu campo energético. O universo, que responde à vibração dominante, capta essa resistência e, em vez de atrair oportunidades, atrai mais situações que reforçam a dúvida. Talvez uma conta inesperada ou uma oportunidade que escapa por pouco. Essa é a essência da resistência, uma força interna que age como um filtro reverso, bloqueando o fluxo natural da atração. E como isso acontece na prática? Vamos começar com a mente, o epicentro de toda manifestação. Cada vez que você revisita mentalmente os mesmos cenários de fracasso, compara sua vida com a dos outros ou questiona se está aplicando corretamente as técnicas de visualização, você está alimentando a resistência. O simples ato de tentar controlar os resultados cria tensão energética. O apego exagerado a prazos, expectativas ou resultados específicos faz com que o universo sinta sua energia como pressão e a manifestação não flui naturalmente. Por exemplo, se você está visualizando uma promoção no trabalho, mas passa o dia inteiro checando e-mails ansiosamente à espera de uma resposta, essa ansiedade age como um sinal de "não estou pronto", repelindo a oportunidade em vez de atraí-la. Além da mente, o corpo também registra essa resistência de maneiras profundas e muitas vezes subestimadas. Sensações de peso no peito, inquietação constante, cansaço inexplicável, insônia ou desconforto físico sem causa aparente são manifestações físicas do bloqueio energético. Cada emoção negativa, mesmo que sutil, atua como um escudo invisível que impede a chegada do que você deseja. Estudos da neurociência, como os realizados pelo Instituto HeartMath, mostram que emoções como ansiedade alteram o ritmo cardíaco e o campo eletromagnético do corpo, influenciando diretamente a atração de experiências externas. Imagine seu corpo como um receptor de rádio.
Se estiver cheio de estática, resistência, a música clara dos seus desejos não consegue ser sintonizada. Agora, observe a influência do comportamento diário, que muitas vezes reforça esses padrões, sem que percebamos. Falar constantemente sobre seus desejos ou estratégias de manifestação pode parecer inofensivo, mas muitas vezes dispersa a energia que você precisa concentrar internamente. Divulgar demais seus planos gera energia de exposição que dilui a força vibracional necessária para que a lei da atração opere. Da mesma forma, repetir afirmações mecanicamente sem sentir a energia por trás delas não gera conexão vibracional verdadeira. É a diferença entre agir com intenção consciente e simplesmente executar um ritual. Para ilustrar, pense em alguém que compartilha no Instagram todos os dias sobre sua jornada de manifestação. Hoje, visualizei minha casa dos sonhos. Inicialmente motivador, isso pode criar uma dependência externa de validação, dispersando a energia interna e convidando opiniões alheias que introduzem dúvida. Para dissolver essa resistência, o primeiro passo é reconhecê-la com profundidade e honestidade. Sem consciência, você continuará repetindo padrões que repelem seus desejos sem perceber. Quando você reconhece que a frustração, ansiedade e impaciência são sinais de resistência, você começa a assumir o controle da sua energia e da sua vibração. Mas o reconhecimento vai além de uma simples observação. Envolve um mergulho introspectivo. Experimente um exercício simples. Pegue um caderno e liste por uma semana todas as vezes em que sente dúvida ou ansiedade em relação a um desejo específico. Anote o pensamento exato, a sensação física e o comportamento que segue. Essa prática não só revela padrões ocultos, mas também inicia o processo de dissolução, pois a luz da consciência dissolve as sombras da resistência. E então, como transformar essa percepção em ação prática? A entrega consciente é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Ao permitir que o universo conduza, sem tentar controlar cada detalhe, você remove a pressão que bloqueia a manifestação. Isso não significa passividade, mas uma confiança ativa. Você age nos passos inspirados que surgem, mas solta o apego ao como e quando. Gratidão antecipada, outra técnica essencial, cria uma ponte energética entre você e seus desejos. Quando você sente gratidão pelo que ainda vai chegar, mesmo sem ver evidências, você envia uma frequência que atrai o que deseja de forma natural. Para praticar, comece o dia com uma meditação de gratidão. Feche os olhos, respire profundamente e visualize seu desejo já manifestado, sentindo uma onda de agradecimento percorrer seu corpo. Repita frases como: "Obrigado, universo, pela abundância que já está a caminho", focando na emoção genuína. Meditação profunda, visualização sem ansiedade, silêncio interior e desapego estratégico complementam essa prática. Cada passo fortalece seu alinhamento energético, neutralizando bloqueios invisíveis e permitindo que a manifestação flua com facilidade. Vamos expandir sobre a meditação. Não se trata de sentar em silêncio por horas, mas de cultivar um estado de presença. Experimente a meditação Mindfulness, onde você observa seus pensamentos como nuvens passando no céu, sem julgamento. Isso treina a mente a soltar a resistência, criando espaço para vibrações mais elevadas. Já o desapego estratégico envolve definir intenções claras e depois esquecer delas, confiando no processo. Como disse o mestre espiritual Eckhart Tolle, a verdadeira liberdade vem quando você solta o apego ao resultado. Imagine agora a vida sem resistência. Cada desejo que você coloca no universo encontra caminho livre para se manifestar.
Seus pensamentos, sentimentos e ações estão sincronizados e você percebe sinais sutis do universo respondendo a cada passo. Não é sobre esforço ou tentativa incessante, mas sobre alinhar mente, coração e energia vibracional. A verdadeira lei da atração não falha. Ela responde quando você aprende a eliminar a resistência, a alinhar sua energia e a permitir que o fluxo natural aconteça. O segredo não está em técnicas superficiais ou fórmulas mágicas, mas na compreensão profunda de si mesmo, na capacidade de reconhecer e dissolver padrões de resistência e na prática diária de entrega consciente e gratidão verdadeira. Neste momento, você tem a oportunidade de transformar seu relacionamento com a manifestação. Cada pensamento consciente, cada sentimento de confiança, cada momento de entrega e gratidão silenciosa atua como um ímã poderoso, atraindo abundância, prosperidade, saúde e amor. A resistência invisível, embora sutil, deixa de ser um obstáculo quando você a reconhece e pratica alinhamento energético diariamente. O universo está sempre pronto para responder, mas a pergunta que permanece é: você está pronto para ouvir, sentir e receber de verdade? Você já deve ter observado, mesmo sem perceber, que muitas vezes aquilo que você mais deseja parece sempre fugir de você. É como se o universo, silenciosamente, estivesse testando sua paciência ou avaliando se você realmente está pronto para receber. Essa barreira invisível, chamada resistência, não escolhe momento nem situação. Ela se manifesta na vida de todos que praticam a lei da atração, muitas vezes de maneira sutil, mas contínua. O que é fascinante é que, ao estudar casos reais de pessoas que alcançaram grandes manifestações, é possível perceber padrões comuns de resistência. Pense em grandes empreendedores ou figuras públicas que compartilham suas jornadas de sucesso. Steve Jobs, por exemplo, enfrentou repetidos fracassos, rejeições e momentos em que parecia que nada dava certo antes de fundar a Apple e revolucionar a tecnologia. Nascido em 1955, Jobs foi adotado e cresceu em um ambiente modesto na Califórnia. Aos 21 anos, fundou a Apple em uma garagem com Steve Wozniak, mas enfrentou demissões da própria empresa em 1985 devido a conflitos internos. Essa resistência externa refletia desalinhamentos internos, como sua teimosia e visão inflexível. No entanto, durante seu exílio, ele fundou a Next e comprou a Pixar, ajustando sua energia criativa. Quando falamos em lei da atração, muitos acreditam que basta pensar em algo, desejar intensamente e esperar que o universo entregue em uma bandeja de prata. Essa é uma visão simplista, quase infantil, do que é, de fato, um processo profundo de interação entre consciência, energia e realidade. O que impede a maioria das pessoas de manifestarem aquilo que desejam não é a falta de fé isolada, nem a falta de desejo ardente, mas sim a presença invisível da resistência. E aqui, precisamos compreender a resistência como uma energia que distorce, enfraquece ou até bloqueia completamente o fluxo vibracional que conecta o pensamento à realidade manifesta, operando em níveis sutis e multifacetados. Imagine que seu desejo seja como uma frequência de rádio transmitida de uma torre alta. Ele está lá, existe, está disponível no éter. Mas para captar essa frequência com clareza, sua mente e sua energia precisam estar sintonizadas precisamente sem interferências. Quando a resistência surge, seja na forma de dúvida sutil, medo arraigado, crença limitante herdada ou até mesmo pressa exagerada, é como se houvesse interferência estática no sinal. Você ainda envia a mensagem, ainda deseja com intensidade, ainda pede ao universo, mas o sinal chega fraco, distorcido ou embaralhado.
impedindo que a manifestação ocorra de forma nítida, alinhada e oportuna. A física quântica, quando traduzida para uma linguagem mais próxima da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal, mostra que a realidade é um campo infinito de possibilidades sobrepostas. Cada escolha consciente, cada pensamento dominante e cada estado emocional ativa uma linha de probabilidade específica. A resistência funciona exatamente como uma contra-escolha inconsciente. Você pede uma coisa com palavras ou visualizações, mas vibra outra frequência com emoções ocultas. E o universo, obediente às leis vibracionais imutáveis, não se guia pelo que você fala ou pensa superficialmente, mas pela frequência energética mais forte e consistente que você emite no dia a dia. É por isso que tantas pessoas afirmam desejar prosperidade financeira, mas continuam experimentando escassez crônica. Dizem querer amor verdadeiro, mas permanecem em ciclos repetitivos de rejeição. Pedem saúde vibrante, mas vivem em constante preocupação com a doença ou o envelhecimento. O que prevalece não é o pedido consciente verbalizado, mas a resistência inconsciente que cria uma onda mais densa, mais poderosa e mais dominante. Se olharmos para exemplos históricos com atenção, veremos como essa lógica sempre esteve presente, ainda que não fosse nomeada explicitamente como lei da atração. Thomas Edison, por exemplo, não manifestou a lâmpada em sua primeira tentativa ousada. Foram mais de 1000 experimentos que falharam aparentemente, testando materiais e métodos. Se Edison tivesse permitido que a resistência, na forma de frustração acumulada, dúvida social ou medo do fracasso público, dominasse sua vibração, ele teria desistido prematuramente. Mas sua persistência inabalável, que era a manutenção de um estado vibracional confiante e curioso, fez com que a manifestação ocorresse eventualmente. Edison não criou a lâmpada do nada vazio. Ele apenas se alinhou com uma possibilidade que já existia no campo quântico da realidade. A resistência poderia ter impedido o progresso, mas sua convicção o manteve em ressonância até que a ideia se materializasse em 1879, iluminando o mundo literalmente. Outro exemplo ainda mais simbólico e visionário vem de Nikola Tesla, que dizia claramente: se você quiser entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Tesla, nascido em 1856 na atual Croácia, compreendia intuitivamente que a realidade não responde a esforços físicos apenas, mas a campos vibracionais sutis e interconectados. Muitos dos projetos de Tesla, como energia sem fio, nunca se materializaram enquanto ele estava vivo. Não por falta de genialidade brilhante, mas porque enfrentava resistências externas, como oposição política, interesses econômicos de rivais como Edison e falta de financiamento, que interferiram no campo de manifestação de suas descobertas. Aqui vemos um ponto crucial. A resistência não é apenas interna e pessoal, mas também pode vir de ambientes coletivos, sistemas sociais e pessoas ao redor que vibram em frequências desalinhadas. É como tentar transmitir um sinal de rádio. Em meio a tempestades elétricas intensas, a frequência existe pura, mas é abafada pela interferência ambiental. No campo da espiritualidade antiga e moderna, a Bíblia também oferece metáforas poderosas e eternas sobre resistência. Em diversos trechos, fala-se sobre a fé como a certeza daquilo que não se vê, uma convicção inabalável. Ora, se a fé é certeza vibracional, a resistência é justamente a dúvida que corrói essa certeza de dentro para fora. Sempre que a dúvida se instala, ela cria uma vibração contrária e conflitante. E como o universo não julga moralmente, não escolhe lados e não decide por você arbitrariamente, ele simplesmente espelha sua vibração dominante como um espelho fiel. Se a fé vibra clareza e expansão,
A resistência vibra negação e contração. E assim, muitas orações ou intenções deixam de ser atendidas não porque Deus ou o universo não queira responder, mas porque a energia emitida é contraditória e misturada, criando um sinal misto. É nesse ponto que precisamos compreender a profundidade multifacetada da resistência. Ela é a responsável por atrasar processos, distorcer caminhos ou impedir que os desejos se tornem realidade tangível. Ela não anula o poder inerente da manifestação, mas cria um campo de ruído estático que dificulta a materialização plena. É como querer atrair um grande amor autêntico, mas ao mesmo tempo carregar memórias traumáticas de rejeição que dizem, em silêncios subconscios, eu não sou digno de ser amado incondicionalmente. O pedido consciente fala uma coisa alta e clara, mas a vibração inconsciente fala outra mais baixa e persistente. E o universo sempre responde ao mais forte, ao mais consistente, ao mais enraizado. A resistência tem um efeito que, para muitos, parece ser apenas coincidência infeliz ou azar recorrente, mas que, na verdade, revela um mecanismo profundo e imutável da mente e da energia. Ela cria ciclos repetitivos. Não são acontecimentos isolados e aleatórios. Não são apenas episódios que vêm e vão sem padrão, mas sim padrões que se repetem com uma precisão assustadora e quase mecânica. Quem resiste alimenta inconscientemente uma vibração que se repete no tempo, como uma agulha de vitrola arranhada que insiste em tocar a mesma parte da música, sem jamais avançar para o próximo trecho harmonioso. Pense nas pessoas que parecem viver sempre a mesma dor emocional. Alguém que sai de um relacionamento abusivo apenas para, meses depois, encontrar outro parceiro com as mesmas características destrutivas e tóxicas. Ou aquele que muda de emprego inúmeras vezes em busca de satisfação, mas em todas as empresas encontra chefes autoritários, humilhações veladas ou ambientes tóxicos que drenam energia. Esses não são acasos cósmicos, não são apenas coincidências estatísticas. São ecos vibracionais ressonantes. A resistência guarda a memória da dor passada e a transmite para o campo energético, atraindo situações que ressoam com esse estado familiar. Assim, a vida se torna um espelho quebrado, que devolve, fragmentado e distorcido, aquilo que a pessoa não conseguiu soltar completamente. Esse fenômeno não é novo, nem exclusivo da espiritualidade contemporânea ou da lei da atração moderna. No Antigo Testamento da Bíblia, por exemplo, o povo hebreu vagou 40 anos no deserto, repetindo os mesmos erros de desobediência, medo irracional e resistência à orientação divina, até que uma geração inteira fosse substituída por uma mais alinhada. O deserto não era apenas geográfico e árido, era vibracional e simbólico. Enquanto resistiam à fé plena, à confiança inabalável e ao abandono da escravidão mental do Egito, eles permaneciam presos ao mesmo ciclo de murmuração e dúvida. A Terra Prometida não era um lugar distante no mapa, mas uma frequência elevada que só poderia ser acessada quando a resistência fosse finalmente dissolvida através de lições aprendidas. Na história recente e coletiva, há relatos de sociedades que permaneceram séculos presas à mesma dinâmica disfuncional porque, como coletivo, resistiam a mudar paradigmas enraizados. O exemplo mais notório é o da Revolução Francesa em 1789. Mesmo depois de derrubar uma monarquia opressora e corrupta, a França rapidamente se viu mergulhada em novos regimes de terror, violência sangrenta e tirania sob Napoleão. Era como se a energia da resistência ao poder absoluto tivesse criado um ciclo vicioso, em que a luta contra o opressor atraía sempre um novo opressor disfarçado. A vibração de resistência é magnética e atrativa. Ela não afasta o que é indesejado de forma permanente,
mas o reforça, o intensifica, o multiplica até que seja integrada. Do ponto de vista psicológico profundo, Carl Jung já apontava para esse mecanismo ao dizer que aquilo a que resistimos persiste inevitavelmente. Não se trata apenas de uma frase bonita e poética, mas de uma constatação clínica baseada em anos de análise. Jung, o psiquiatra suíço nascido em 1875, observava que pacientes que não aceitavam determinados aspectos da própria sombra, os lados obscuros da personalidade, acabavam atraindo circunstâncias que os obrigavam repetidamente e de forma compulsiva a confrontar aquilo que negavam veementemente. A resistência funcionava como um feitiço invisível e autoimposto, colocando-os diante das mesmas dores emocionais, até que aprendessem a integrar o que recusavam, transformando sombra em luz. O curioso e paradoxal é que quanto mais a pessoa tenta se afastar desesperadamente daquilo que teme, mais ela o atrai magneticamente. Isso explica por que indivíduos que resistem ao fracasso acabam se sabotando de formas quase inexplicáveis e subconscientes. Alguém que teme perder dinheiro toma decisões tão ansiosas, tão carregadas de resistência vibracional, que acaba justamente criando perdas financeiras inesperadas. E quando isso acontece inevitavelmente, a mente grita em confirmação: "Viu? Eu tinha razão em resistir e me preocupar." E assim, o ciclo se perpetua, fortalecendo-se a cada repetição. Esse mecanismo também se manifesta em escala coletiva e global. Povos que resistem ao perdão coletivo perpetuam guerras intermináveis, transmitindo o ódio de geração em geração como herança vibracional. Basta olhar para regiões do mundo em que conflitos milenares permanecem vivos e inflamados, alimentados não apenas por política ou religião superficial, mas por uma vibração coletiva de resistência enraizada. O passado não se dissolve pacificamente porque é constantemente reencenado em narrativas, e o ciclo segue implacável e cíclico. O mais impressionante e revelador é que esses ciclos não desaparecem sozinhos ou por acaso. Eles só se quebram quando a energia da resistência é substituída deliberadamente pela energia da aceitação amorosa, da entrega confiante ou da confiança absoluta. Enquanto isso não acontece com intenção, a vida insiste em mostrar, em repetir, em ecoar as lições. É como se o universo fosse um professor paciente, mas implacável e justo, que não permite que o aluno avance de lição enquanto ele insiste em resistir à matéria essencial. O ciclo, portanto, não é punição cruel, é aprendizado obrigatório, mas a resistência o transforma em prisão autoimposta, prolongando-o muito além do necessário e causando sofrimento desnecessário. Assim, quem resiste não apenas sofre momentaneamente, repete indefinidamente. E ao repetir, reforça o padrão. O ciclo invisível da resistência se torna a marca da vida de muitos, que sem perceber, caminham em círculos viciosos, acreditando ilusoriamente estar andando para frente em linha reta. Mas a vida, sábia e precisa em sua mecânica, não se engana. Ela sempre devolve a vibração exata que se mantém ativa no campo energético. Muitas pessoas acreditam que a manifestação é algo instantâneo e mágico, como se bastasse pensar em algo hoje para recebê-lo amanhã sem esforço. Essa crença é alimentada por promessas simplistas de livros ou cursos, mas ignora uma das maiores leis do universo. O tempo é parte integral e essencial do processo de criação. A resistência está profundamente conectada a essa percepção temporal, atuando como um regulador natural. Quando desejamos algo e olhamos ansiosamente para o calendário, esperando que aconteça imediatamente, estamos, na verdade, emitindo uma vibração de impaciência aguda.
E a impaciência nada mais é do que resistência disfarçada de urgência. O tempo não é inimigo a ser vencido, mas aliado sábio que colabora. Ele funciona como um filtro refinado que organiza as energias de acordo com a nossa prontidão vibracional e maturidade. Imagine um agricultor experiente. Ele planta a semente com cuidado, rega com consistência, cuida da terra fértil e sabe que precisa esperar o ciclo natural. Ele não cava o solo todos os dias para verificar se o broto está crescendo, pois entende que esse comportamento seria contraproducente e destrutivo. Na manifestação, acontece o mesmo princípio. O desejo é a semente plantada, a energia é o solo fértil nutrido, mas se regamos a semente com desespero, dúvidas constantes e ansiedade tóxica, sufocamos o processo natural de germinação. Exemplos históricos também nos mostram essa relação intrínseca de forma vívida. Thomas Edison, ao tentar inventar a lâmpada elétrica prática, fez mais de 1000 tentativas que falharam aparentemente. Muitos diriam que isso era perda de tempo precioso, mas Edison não via dessa forma limitada. Ele dizia com convicção que cada fracasso era apenas um passo mais próximo da solução inovadora. Aqui, podemos perceber como a resistência poderia ter impedido sua descoberta se ele tivesse sucumbido à impaciência. Se ele tivesse acreditado que não estava funcionando após a 100ª tentativa, teria bloqueado o fluxo criativo espontâneo. O tempo foi necessário não apenas para o resultado prático e técnico, mas também para alinhar sua mente com a ideia correta, refinando sua persistência. Outro caso marcante e científico vem da medicina moderna. Alexander Fleming descobriu a penicilina acidentalmente em 1928, ao notar mofo em uma placa de cultura. Mas sua utilização em larga escala só aconteceu muitos anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, quando Howard Florey e Ernst Chain a produziram em massa. Isso mostra que mesmo quando a descoberta já existe no campo das possibilidades, o tempo ainda atua como regulador coletivo e vibracional. O mundo não estava pronto vibracionalmente para aquela mudança transformadora antes de uma necessidade urgente global. A manifestação, nesse caso, precisou esperar o momento certo, quando o coletivo humano estava disposto a recebê-la e alinhado para usá-la eticamente. Esse entendimento é essencial para quem estuda a espiritualidade com seriedade. Quando resistimos ao tempo com ansiedade, criamos frustração desnecessária. Quando aceitamos o tempo como parte da inteligência universal infinita, cultivamos confiança profunda. Não significa passividade inerte, mas sim maturidade vibracional elevada. A pressa é filha da falta percebida, enquanto a paciência nasce da certeza interna de abundância. É importante notar que o tempo, muitas vezes, é o que molda nossa consciência para receber aquilo que desejamos de forma sustentável. Imagine alguém que pede prosperidade financeira abundante, mas ainda carrega crenças limitantes sobre dinheiro, como dinheiro corrompe ou ricos são egoístas. Se o universo entregasse a fortuna imediatamente, essa pessoa poderia perder tudo rapidamente, porque sua vibração não estaria preparada para sustentar a abundância sem sabotagem. O tempo, nesse sentido, é o grande professor compassivo que ajusta nossa energia antes da entrega plena, através de lições progressivas. A resistência se manifesta quando perguntamos repetidamente com desespero: por que ainda não aconteceu? Agora, essa pergunta por si só já vibra em desalinhamento completo. O universo não responde ao ainda não impaciente, responde à vibração dominante emitida. E se a vibração é de escassez temporal, de ansiedade cronometrada ou de dúvida cronológica, a manifestação se distancia ainda mais. Ao contrário,
Quando confiamos no tempo como fluxo natural, a energia flui com mais naturalidade e graça. E aquilo que parecia distante chega em forma de sincronicidades surpreendentes, encontros inesperados e portas que se abrem organicamente. O papel do tempo, portanto, não é castigo arbitrário, mas calibragem precisa e amorosa. Ele garante que estejamos alinhados vibracionalmente, que a resistência seja dissolvida gradualmente através de experiências e que possamos sustentar aquilo que pedimos com equilíbrio. Essa é a sabedoria silenciosa que muitos ignoram por impaciência. O universo não se atrasa nunca, apenas aguarda o momento exato em que sua vibração está madura o suficiente para receber e manter. No próximo bloco, vamos explorar como a resistência não apenas atrasa, mas também distorce os sinais que recebemos do universo, fazendo com que muitas pessoas interpretem mal os não da vida, quando, na verdade, o universo está apenas ajustando a rota para algo melhor. Há algo ainda mais profundo e sutil a ser compreendido sobre a resistência. Em muitos momentos, ela deixa de ser apenas um estado passageiro da mente agitada e se torna parte integrante da identidade da pessoa. É como se o indivíduo não apenas resistisse a mudanças externas, mas começasse a se definir inconscientemente por aquilo que rejeita ou luta contra. E quando isso acontece, qualquer possibilidade de transformação genuína se torna ainda mais distante e desafiadora. Esse é um dos aspectos mais perigosos e insidiosos da resistência, porque ela deixa de ser percebida como um obstáculo externo temporário e passa a ser internalizada como parte do próprio eu essencial. Um exemplo muito claro e coletivo está nos movimentos sociais da história humana. Pense, por exemplo, em comunidades inteiras que permaneceram presas a sistemas de crenças obsoletos que já haviam sido superados em outros lugares do mundo. Há registros históricos, por exemplo, de povos indígenas ou sociedades tradicionais que, mesmo após a ciência comprovar novas descobertas revolucionárias, como a teoria heliocêntrica de Copérnico, continuaram se agarrando a antigas explicações cosmológicas, simplesmente porque a resistência ao novo já havia se enraizado como tradição cultural e até como orgulho identitário. Esse orgulho, por mais legítimo que parecesse superficialmente, na prática funcionava como uma barreira invisível e rígida que os impedia de se abrir a novas formas de prosperar, evoluir e integrar conhecimentos. No plano individual e pessoal, isso é igualmente perceptível e relatable. Quantas vezes vemos pessoas que, por terem sofrido com escassez material durante a infância difícil, crescem e passam a construir uma identidade sólida em torno da dificuldade constante. Não importa se a vida lhes oferece novas oportunidades, abundantes. Elas resistem inconscientemente a aceitar que podem prosperar com facilidade, porque se acostumaram a se reconhecer na luta diária, no esforço hercúleo, na sobrevivência árdua. Para essas pessoas, abandonar a resistência seria como perder uma parte fundamental de si mesmas, porque, de certa forma paradoxal, elas acreditam que sem a escassez não saberiam mais quem são ou como navegar o mundo. Esse fenômeno psicológico e espiritual foi muito discutido por Carl Jung, quando falava sobre a sombra da personalidade. Jung explicava que a mente humana tem a tendência natural de se apegar até mesmo ao que a prejudica, porque há um conforto paradoxal em permanecer no conhecido, por mais doloroso que seja. A resistência, nesse sentido, funciona como um escudo protetor contra o desconhecido assustador, mas também como uma prisão autoconstruída. A pessoa não percebe que está vibrando em frequências de bloqueio constante porque se identifica profundamente com elas, tornando-as parte de sua narrativa de vida. Na história recente e política,
Podemos observar esse mecanismo em situações de países que, mesmo diante da chance clara de crescimento econômico acelerado, permaneceram presos a discursos de vitimismo ou resistência ideológica rígida. Ao se identificar mais com a resistência histórica do que com a possibilidade de transformação positiva, esses povos retardaram o próprio avanço coletivo, perpetuando ciclos de pobreza ou conflito. E o mesmo acontece dentro de cada um de nós, em escala micro. Quando passamos a nos ver como vítimas permanentes do destino, como guerreiros eternamente em luta contra o mundo, como pessoas destinadas à dificuldade inevitável, estamos permitindo que a resistência deixe de ser apenas um não passageiro e comece a se tornar o alicerce fundamental do que acreditamos ser nossa essência imutável. O problema maior e mais profundo é que o universo responde exatamente àquilo que reconhecemos como nossa essência vibracional. Se o eu está impregnado pela resistência como identidade, o campo energético em torno dessa pessoa continua a materializar circunstâncias que confirmam sua visão limitada de si mesma, e assim, um ciclo quase inquebrável se estabelece. A resistência cria a realidade confirmadora e a realidade reforça a resistência identitária. Por isso é tão importante e urgente reconhecer quando a resistência deixa de ser apenas um obstáculo temporário e começa a se tornar o alicerce do que acreditamos ser. Essa é a linha tênue entre evoluir dinamicamente ou permanecer estagnado por uma vida inteira em sofrimento desnecessário. Grandes mestres espirituais sempre alertaram para esse ponto sutil. O próprio Buda dizia que o apego é a raiz primordial do sofrimento humano e a resistência é um dos formatos mais sutis e poderosos de apego emocional. Porque ela não prende apenas aos objetos materiais ou circunstâncias externas, mas à própria ideia rígida de quem somos e como o mundo deve ser. Ao longo da história, vemos também exemplos inspiradores de superação dessa armadilha identitária. Pessoas que ousaram deixar para trás identidades de dor e luta para se abrir a algo maior e mais expansivo. Nelson Mandela é um exemplo poderoso e icônico. Passou quase 3 décadas preso injustamente, sofrendo injustiças profundas e desumanas, e poderia facilmente ter se identificado com a resistência, com o ódio justificado ou com a luta incessante e vingativa. Mas ao sair da prisão em 1990, escolheu deliberadamente não carregar essa identidade de ressentimento amargo. Essa escolha, que contrariava qualquer lógica humana convencional, foi o que permitiu que ele liderasse um movimento de transformação pacífica em seu país, promovendo reconciliação nacional. Mandela nos ensina com sua vida que a resistência pode até se oferecer como uma identidade sedutora, mas que nós ainda temos o poder soberano de não aceitá-la como destino inevitável. A verdadeira liberdade começa quando percebemos com clareza que não somos definidos pelo que resistimos teimosamente, mas pelo que escolhemos permitir e expandir com graça. Ao longo desta jornada extensa e profunda, exploramos o que está por trás da ideia de que o silêncio é um código invisível capaz de moldar a realidade de forma sutil. Vimos como ele não é ausência vazia, mas presença plena e potente. Não é vazio estéril, mas campo fértil de possibilidades. Não é inércia paralisante, mas potência latente, aguardando ativação. Agora, neste último bloco conclusivo, precisamos amarrar todas essas compreensões em uma visão madura, espiritual e transformadora, capaz de mudar radicalmente a forma como você encara cada palavra pensada, cada pensamento nutrido e cada desejo plantado em sua vida cotidiana. O ser humano, desde os tempos mais antigos da civilização, sempre buscou decifrar a linguagem misteriosa da criação universal.
Escritos religiosos ancestrais, filosofias milenares, tradições místicas orientais e ocidentais e até mesmo a ciência moderna convergem para uma mesma constatação profunda. A realidade responde a frequências vibracionais, e as frequências mais puras e poderosas são aquelas que emergem do silêncio interior. É no silêncio que se prepara a sinfonia harmoniosa. É no silêncio que a semente absorve a energia vital antes de germinar vigorosamente. É no silêncio que a respiração se torna a ponte sagrada entre o corpo físico e o espírito eterno. Mas por que o silêncio incomoda tanto a mente moderna? Talvez porque ele nos coloca diante de nós mesmos sem máscaras ou distrações, forçando um confronto íntimo. Diante de nosso próprio espelho interno cristalino, onde nenhuma palavra pode justificar erros, nenhuma distração pode camuflar medos, nenhum ruído externo pode encobrir o que realmente sentimos no fundo da alma. É justamente aí que reside seu poder transformador. Quem foge do silêncio sistematicamente, foge do próprio contato com a força criadora primordial. Quem aprende a suportá-lo, mesmo que por instantes iniciais, descobre que o silêncio não é um abismo vazio e assustador, mas um altar sagrado de manifestação. As culturas antigas compreenderam isso de forma profunda e intuitiva. Os egípcios preservavam segredos esotéricos que jamais eram pronunciados em voz alta, porque sabiam que o som tem poder criador e, portanto, deve ser usado com reverência máxima. Os monges budistas se retiravam para montanhas isoladas, permanecendo por anos em votos de silêncio rigoroso, não como forma de repressão ascética, mas como chave dourada para acessar dimensões superiores de consciência iluminada. Até mesmo no cristianismo primitivo, os chamados pais do deserto, no século IV, praticavam longos períodos de silêncio no deserto egípcio, acreditando que nesse espaço vazio podiam ouvir a voz de Deus com mais clareza e pureza. Quando observamos esses exemplos históricos, não se trata de folclore distante ou misticismo obsoleto. São registros verificáveis de homens e mulheres que entenderam que o verdadeiro poder não se exibe em palavras excessivas e vazias, mas se concentra em intenções puras, fortalecidas pelo silêncio estratégico. Hoje, em nossa era de informação, sobrecarregada e velocidade acelerada, a lição do silêncio é ainda mais necessária e urgente. Vivemos em meio a barulhos constantes e incessantes, notificações digitais, opiniões polarizadas nas redes, comparações sociais tóxicas, julgamentos externos. É como se a humanidade tivesse medo coletivo de se encontrar consigo mesma em quietude. Por isso, manifestar de forma consciente tornou-se tão difícil para muitos no mundo contemporâneo. A energia se dispersa em fragmentos, as palavras perdem força autêntica, as intenções ficam diluídas em ruído. O silêncio é o antídoto perfeito contra essa dispersão caótica. Ele concentra a mente, centraliza a energia, purifica a vibração. Mas é preciso compreender um detalhe essencial e nuançado. O silêncio não é apenas ausência de som externo. É também a ausência de ansiedade interna turbulenta. Não adianta calar a boca fisicamente se a mente continua gritando em loops de preocupação. O silêncio verdadeiro é o da alma que descansa em confiança absoluta, sabendo que o que foi semeado com intenção já está em processo de manifestação divina. Essa confiança silenciosa é talvez o maior segredo do universo revelado. Quantas vezes você já plantou um desejo no campo da mente, mas logo depois se apressou em comentá-lo com outras pessoas impulsivamente? Quantas vezes compartilhou seus sonhos mais íntimos e recebeu olhares de descrença cética, palavras de desânimo velado ou críticas veladas que drenaram sua energia? Isso não significa que devemos viver escondidos ou isolados.
mas sim que precisamos respeitar o tempo sagrado de maturação de nossos próprios desejos. A borboleta não deve ser retirada do casulo antes da hora prematura, porque suas asas ainda não estão prontas para o voo livre. Da mesma forma, um sonho exposto prematuramente pode perder força vital, como uma chama delicada apagada pelo vento forte. A ciência também confirma esse princípio ancestral de forma empírica. Estudos sobre foco e neurociência, como os de Teresa Amabile, na Harvard Business School, demonstram que falar demais sobre objetivos libera no cérebro a mesma sensação de dopamina de já ter alcançado algo, reduzindo a motivação real de agir persistentemente. É como se o simples ato de expor verbalmente diminuísse a energia disponível para concretizar no mundo físico. Isso não é misticismo vago, é biologia integrada, psicologia aplicada e espiritualidade caminhando juntas em harmonia. No fundo, todo esse conhecimento vasto nos leva a uma conclusão inescapável. O silêncio não é apenas uma estratégia espiritual opcional. Ele é uma lei natural imutável. Assim como o sol nasce sem fazer alarde dramático e a lua ilumina a noite sem ruídos estridentes, os movimentos mais poderosos do cosmos acontecem sem espetáculo desnecessário. O silêncio é o código que preserva a força até que ela esteja madura para se expressar com impacto máximo. Portanto, quando você ouvir falar que precisa ficar em silêncio para que algo dê certo e se manifeste, lembre-se, não se trata de superstição tola. Trata-se de uma sabedoria universal que atravessou séculos e civilizações. Guardar silêncio é proteger o que ainda está em gestação delicada. É confiar na vida invisível e permitir que o invisível trabalhe a seu favor nos bastidores. Este é o ponto final e, ao mesmo tempo, o ponto de partida para uma nova fase. Porque compreender o silêncio intelectualmente é apenas o primeiro passo inicial. O verdadeiro desafio é vivê-lo diariamente, respeitá-lo com disciplina, aplicá-lo nos momentos certos com discernimento. Não se trata de calar-se diante da injustiça social ou de aceitar passivamente o que deve ser mudado ativamente, mas de perceber quando falar é desperdício energético e quando silenciar é ato de poder soberano. Encerramos esta jornada longa com uma provocação reflexiva. E se tudo o que você busca com afinco já estivesse a caminho, mas só aguardando que você cessasse os ruídos internos e externos para finalmente se manifestar em plenitude? E se a chave que falta não for mais uma técnica complicada, mais uma palavra vazia, mais uma explicação racional, mas sim o simples e profundo silêncio receptivo? Neste instante presente, permita-se sentir a essência. O silêncio é a ponte sagrada entre você e o invisível quântico. Ele é o espaço onde o universo ouve sua alma sem interferências distorcidas. Ele é o código sagrado que protege, fortalece e manifesta com elegância. Que você saia deste vídeo não apenas com mais conhecimento acumulado, mas com uma nova reverência profunda pelo poder do silêncio transformador. Que cada palavra que decidir pronunciar, de agora em diante, seja mais consciente, mais intencional e mais carregada de energia positiva. E que, nos momentos em que nada disser verbalmente, você saiba que esse vazio aparente é, na verdade, a linguagem secreta e poderosa da criação universal.